aluna, olá tutores, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos dando início agora a mais um semestre, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ministrar a disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Eu sou professora Maíra, eu sou psicóloga, sou mestre em Ciências da Reabilitação e nós estaremos juntos ao longo dessa nossa disciplina, ok? Essa nossa disciplina é uma disciplina muito gostosa, muito bacana, está estruturada de uma maneira muito fácil o seu entendimento, então eu espero que você também goste dessa nossa disciplina, ok? Para você que nos acompanha pelo Skype, o Skype da aula de hoje é fernanda.vala@croton.com.br, Vala com 2 L's, ok? Então, para você que nos acompanha pelo Skype, acesse o Skype aí e fique à vontade com as suas contribuições, com as suas dúvidas. Quem nos acompanha pelo chat, também estamos à disposição, certo? Vamos iniciar então? Para começar, vamos ao nosso convite ao estudo. Então, aqui no nosso convite ao estudo, eu mostro para você o que nós veremos na nossa aula de hoje. Então, nós vamos falar sobre psicologia e educação. E aí a pergunta que surge, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo aí é: por que eu tenho que estudar psicologia? Ah, professora, eu não vou ser psicólogo, eu vou ser um professor, uma professora. Por que eu tenho que estudar psicologia? Por que eu tenho que saber de psicologia? Então eu venho aqui para te dizer que a psicologia, ela é a base, ela é o nosso referencial de toda a nossa prática diária enquanto professores. É através da psicologia que nós temos um entendimento a respeito da subjetividade humana. É através da psicologia que nós conseguimos, então, alcançar tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender apenas ali na teoria, certo? Então, nós temos que saber da psicologia para a gente poder aplicar tudo isso na nossa prática diária enquanto professores, ok? Vamos retornar. Outra questão que surge é: o que significa a psicologia? Então, nós temos que psique significa alma e logos significa estudo, ciência. Então, etimologicamente falando, psicologia seria o estudo da alma. Mas, ao longo do tempo, seu objeto de estudo foi sendo alterado. Então, nos dias de hoje, nós dizemos que a psicologia é o estudo do comportamento e dos processos mentais. Outro questionamento: quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir os nossos problemas, nós dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Isso é psicologia? Ou melhor, qual é a psicologia utilizada pelos psicólogos? Então, esse fato do amigo ouvir o que a gente tem para dizer, não é essa psicologia que nós psicólogos utilizamos. Essa é a psicologia do senso comum. Essa é a psicologia do nosso dia a dia. Então, isso não tem a ver com ciência. Isso tem a ver com as nossas experiências diárias. Psicologia é uma ciência, ok? Qual é, então, a relação da psicologia com a educação? Então, nós dizemos que na psicologia, no âmbito da educação, ela visa contribuir com as suas mais diversas teorias acerca da maneira como as crianças aprendem, como nós podemos trabalhar com algumas questões que são ditas como difíceis. E outra coisa muito importante: o psicólogo que atua na educação, ele tem a função de mediar os processos que ali se encontram. Portanto, o psicólogo que trabalha na educação não faz atendimento dentro das escolas, ok? Vamos agora então para os nossos conhecimentos prévios.
que nós temos aqui? Quando a gente pensa em psicologia, muita coisa nos vem à mente, né? A primeira delas, a psicologia é o estudo das pessoas loucas. Será que é isso mesmo? Então, por muito tempo, acreditou-se que a psicologia era o estudo das pessoas ditas loucas. Mas, como nós sabemos, a psicologia é o estudo da alma. Mas, nos dias de hoje, o seu objeto de estudo foi alterado e ela passou a ser o estudo do comportamento e dos processos mentais. O que são os processos mentais? São atenção, memória, consciência, entre tantas outras, ok? Mas isso tudo nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje. A psicologia, ela pode ser explicada pelos conceitos do senso comum? Não, ela não pode. A psicologia, ela é uma ciência. O senso comum parte da experiência, todo aquele conhecimento acumulado. Então, por exemplo, quando você está lá com uma indisposição, uma dor no estômago, o que a sua avó fala? Faz um chazinho de boldo que isso logo passa. E aí, você vai lá, faz o chazinho de boldo, toma o chazinho de boldo, não é que melhora? Mas a sua avó sabe quais são os princípios que tem no boldo? A sua avó estudou para saber por que o chá de boldo melhora o estômago? Não. Isso é senso comum. Isso é o aprendizado da tentativa e erro. Isso é senso comum. A psicologia não é senso comum. A psicologia não é tentativa e erro. Ela é uma ciência. Ela é algo que pode ser comprovado cientificamente. Então, são vários os estudos que nós temos vários laboratórios para poder comprovar e a partir daí tornamos a psicologia uma ciência. Então você vai perceber que ela não surgiu como uma ciência, mas nos dias de hoje a psicologia é uma ciência, ok? Vamos retornar. E por fim, a psicologia da educação se resume a fazer atendimento aos alunos que estão com dificuldades na escola? Jamais! O psicólogo dentro da escola, ele é um mediador. Ele vai fazer então a interação entre tudo que se passa ali dentro da escola. A mediação professor-aluno, professor-direção, direção-funcionários, direção-aluno, entre tantas outras questões. Ok? Vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. A questão que surge como situação geradora é: qual é a importância da psicologia para o processo de ensino e aprendizagem? Então, para a gente poder responder essa questão, nós teremos algumas situações problemas. A primeira, vamos estudar as raízes da psicologia. A segunda, vamos estudar as relações e as aproximações entre a psicologia e a educação. A terceira, vamos ver as contribuições e a influência da família, da escola e das relações sociais na formação dos cidadãos. E a quarta, vamos falar sobre a psicologia da educação e a educação escolar. Portanto, vamos falar aí sobre como se deu o desenvolvimento da psicologia, como foi que a psicologia se tornou uma área da educação e o que está relacionado à psicologia da educação. Ok? É isso. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada.
Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Na nossa primeira situação-problema, falaremos sobre as raízes da psicologia. Acompanhe comigo. Para a gente falar sobre as raízes, nós vamos então levantar alguns questionamentos. Quais são as raízes filosóficas e fisiológicas da psicologia? O que significa estruturalismo e funcionalismo? Qual é o objeto de estudo da psicologia? Então, para que a gente possa entender aqui a psicologia, nós temos que fazer uma retrospectiva histórica sobre como foi que a psicologia surgiu, como foi que ela se desenvolveu. Então, nós vamos falar aí sobre a psicologia enquanto uma área ligada à filosofia, que foi evoluindo, conforme o tempo foi passando, ela teve seu foco sendo alterado, ora em decorrência da influência da igreja. Depois, esse seu foco mudou porque nós tivemos a dissecação dos corpos e com isso nós descobrimos que a gente tem um sistema nervoso central e que esse sistema nervoso central controla muitas das nossas emoções. Esse sistema nervoso é responsável por muitas das nossas atividades corporais. E aí, essa questão da alma foi sendo deixada um pouco de lado e fomos nos apegando mais a esse lado fisiológico. E aí, em determinado momento, a psicologia surge enquanto ciência. Então, isso foi algo que demorou muito tempo, mas que surgiu, então, fez com que a psicologia surgisse enquanto uma área científica. Então, vamos acompanhar como foi que isso aconteceu. Nós temos aqui que a psicologia, ela tem as suas raízes ligadas à filosofia. Então, ela nasceu como uma área da filosofia, tentando compreender a origem do quê? A origem da alma. Então, aqui, o questionamento aqui era, a alma, ela fica ligada ou fica separada do corpo? Quando o corpo morre, a alma também morre ou ela fica vagando no espaço até encontrar outro corpo físico? Esses eram os questionamentos iniciais da psicologia. E aí, desses questionamentos, surgem algumas concepções. A primeira concepção que surge é o inatismo. De acordo com o inatismo, nós já carregamos em nossas almas, desde antes de nós nascermos, os nossos conhecimentos e as nossas características de personalidade. O que nos dias de hoje seria o caso da genética. Nós já nascemos com um código genético, já nascemos com esse código pré-determinando algumas questões do nosso organismo, não é? O maior representante do inatismo foi Platão. Platão, que acreditava que o conhecimento que nos chega através dos sentidos é algo imperfeito. Ele vai acrescentar que existe um reino de ideias que é permanente e perfeito, que existe fora do homem, sendo independente dele, certo? Segunda concepção nossa é o racionalismo. O maior representante do racionalismo foi Descartes. Descartes que sustentava uma posição dualista entre mente e corpo. Então, de acordo com ele, ambos, tanto mente quanto corpo, têm uma natureza distinta, mas com uma interação mútua. Descartes faz parte do princípio de que antes de se aceitar qualquer verdade, ela precisa ser questionada. Então, ele funda dessa forma o racionalismo.
Nossa terceira concepção é denominada empirismo. O empirismo que é o contrário do inatismo. Então, ele prega que o conhecimento nos vem através da experiência. Conhecimento nos chega através da experiência. Então, ele vai dizer nossas características de personalidade e também os nossos conhecimentos, eles nos chegam somente através da experiência, do ambiente, porque nós nascemos como tábulas rasas, nascemos como páginas em branco que serão escritas ao longo da nossa vida. Seu maior representante foi Aristóteles, mas em outros países nós tivemos outros representantes do empirismo. Hume, por exemplo, ele era um representante do empirismo e ele vai dizer que nós só podemos conhecer aquilo que é passível de observação e experimentação. Então, ele elimina qualquer discussão sobre a natureza da alma e do absoluto. Ele vai afirmar que a mente é um fluxo de ideia e vai propor duas leis de associação entre as ideias, por semelhança e por contiguidade. Ele vai dizer, quanto mais semelhantes e contíguas duas ideias forem, mais facilmente elas serão associadas. Temos também John Locke, que é representante do empirismo, que vai afirmar que a mente se desenvolve pelo acúmulo progressivo de experiências sensoriais. E depois de todos esses teóricos, nós temos um outro teórico que surge com uma concepção de ruptura. Então, Immanuel Kant surge para revolucionar todas essas concepções que nós tínhamos até aqui. A abordagem de Kant foi um divisor de águas. Por quê? Porque ele vai dizer que o conhecimento é proveniente do quê? Da razão. Então, de acordo com Kant, o nosso conhecimento ele não é nem inato e nem adquirido pela própria experiência, mas é produto dos nossos relacionamentos entre a natureza e entre tudo aquilo que nós vivemos. E aí, temos todas essas raízes filosóficas. Depois disso, mais de 2000 anos se passam, até que lá no ano de 1879, surge uma pessoa que cria o primeiro laboratório de psicologia experimental, lá na Alemanha. Seu nome é Wundt. Ele cria esse laboratório e, a partir de então, a psicologia se desvincula totalmente da área da filosofia. A partir da criação do primeiro laboratório de psicologia experimental, no ano de 1879, por Wilhelm Wundt, nós temos aí a psicologia enquanto ciência. A partir de agora, não é mais essa questão de, será? Será? Eu penso assim, eu penso assado. A partir de agora, a psicologia é uma ciência, é tudo aquilo que pode ser provado, comprovado através de estudos, ok? A psicologia enquanto ciência surge lá na Alemanha, em 1879, mas ela vai encontrar terreno para poder se desenvolver aonde? Nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Então, aqui nós temos Wundt, que foi o criador do primeiro laboratório. Esse é o símbolo da psicologia, ok? De psicologia experimental. Wundt, em 1879, ele cria o primeiro laboratório lá na Alemanha. Mas nos Estados Unidos, as primeiras escolas psicológicas começam a se desenvolver. A primeira escola psicológica que surge é o estruturalismo, representado por Titchener. O objeto de estudo do estruturalismo são as estruturas
mentais. Perceba aqui, estruturalismo, estruturas mentais. Titchener está preocupado, na verdade, em analisar os fenômenos mentais, tais como as sensações, as imagens, os sentimentos, ok? A nossa segunda escola psicológica é o funcionalismo. O funcionalismo que compreende a mente sob a ótica do seu potencial dinâmico e que está preocupado com o seu funcionamento. Então, vai ter como foco compreender o comportamento e as suas interrelações, além de tentar entender a consciência. Seu representante foi William James. E depois nós temos uma terceira escola, que é o associacionismo, representada por Thorndike, que possui como pressuposto a aprendizagem, que acontece por meio de um processo de associação de ideias. Associação de ideias, das mais simples até as mais complexas. A psicologia como ciência, ela começa a evoluir a partir de então. Por isso que nós dizemos que definir o seu objeto de estudo é algo muito complexo, porque a psicologia tem como foco o homem. Mas o homem, ele é visto tanto pelos seus comportamentos quanto pelos seus processos mentais. E a partir daí surgem então inúmeras teorias para poder explicar esse homem, para poder explicar o funcionamento deste homem. O que você precisa entender aqui? Você precisa entender que a psicologia nasce com foco lá na filosofia. Conforme o tempo vai passando, ela vai se desvinculando da filosofia, vai se ligando à fisiologia, até que ela surge como área científica do saber, ok? Quando ela surge como área científica, o que acontece? Surgem as primeiras escolas psicológicas, estruturalismo, funcionalismo, associacionismo. A partir dessas escolas psicológicas, nós tivemos aí um desenvolvimento para as escolas psicológicas que nós temos hoje. Quais são as escolas psicológicas de hoje? Psicanálise, behaviorismo, gestalt, humanismo, entre tantas outras, tá? O que acontece? Quando eu falo psicologia da educação, eu estou me referindo a uma prática da psicologia. Então, entenda assim, a pessoa se formou em psicologia. Necessariamente, ela precisa escolher uma abordagem teórica para seguir, que seja psicanálise, behaviorismo, gestalt, humanismo, entre tantas outras, tá? A partir do momento que ela fez a sua escolha sobre a área qual ela vai seguir, qual teórico ela vai seguir, ela vai para a sua área de trabalho, para o seu campo de trabalho, que pode ser psicologia da educação, psicologia hospitalar, psicologia clínica, psicologia organizacional. Ela vai escolher o seu campo de atuação. Então, a psicologia da educação é um campo de atuação, uma área de atuação em que o psicólogo trabalha, ok? São coisas diferentes. As abordagens teóricas são uma coisa e as áreas de atuação outra coisa. Entendido? Então tá bom. Vamos retornar e vamos resolver a nossa situação-problema. A nossa situação-problema que nos propôs a trabalhar com as raízes da psicologia. Então, nós temos lá que as raízes da psicologia, elas têm início com a filosofia, depois elas foram caminhando para a fisiologia, até que nós chegamos à área científica e as primeiras escolas psicológicas, por exemplo, estruturalismo, funcionalismo e associacionismo. Por que o associacionismo não está aqui? Porque ele foi uma escola muito rápida, não teve muitos adeptos. As duas principais eram estruturalismo e funcionalismo.
que foram o pontapé inicial das escolas que nós temos hoje. E aí, por que foi importante a gente ter as nossas bases lá na filosofia? Por que foi importante todo aquele questionamento a respeito da alma? Porque essas correntes filosóficas, elas trouxeram grandes contribuições no sentido de fazer com que a gente pudesse entender que o homem, ele pertence a um grupo que é biológico, que é cultural, que é social, que é histórico. Então, a psicologia, por mais que ela seja uma ciência nos dias de hoje, ela precisa entender este homem como sendo um ser que pertence a um ambiente social, que tem uma questão cultural por trás do seu processo de formação, que junto com as suas experiências tem o seu lado biológico, entre tantas outras questões. Por isso que as raízes filosóficas foram muito importantes. E a partir de então, nós temos a psicologia nos dias de hoje, que tem o seu objeto de estudo definido como o estudo do comportamento e dos processos mentais. Esse estudo do comportamento e dos processos mentais que vai então se desdobrar em diversas outras sub-áreas, que são as nossas escolas psicológicas. Cada uma das escolas vai pegar um objeto de estudo. Por exemplo, o behaviorismo está preocupado, a sua maior preocupação é estudar o comportamento humano. A psicanálise tem a sua maior preocupação com o inconsciente. Então, cada uma das escolas psicológicas que nós temos nos dias de hoje está preocupada com um objeto diferente. Por que isso? Porque o homem é um ser multifatorial, porque o homem é um ser que está envolvido em um contexto, que tem o lado biológico, mas também tem o lado social, entre tantas outras questões. Ok? É isso. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Estamos retornando para a nossa segunda situação-problema e aí me surgiu aqui um questionamento a respeito se tem alguma diferença entre a psicologia da educação e a psicologia na educação. Nós vamos falar disso mais especificamente na nossa situação-problema 4. Então eu peço para que você aguarde um pouquinho aí que a gente vai falar disso, tá bom? Então vamos lá, na nossa situação-problema 2, vamos falar sobre a relação entre psicologia e educação. Acompanhe comigo. Nós temos aqui, como é que surge a psicologia da educação? Quais são as relações entre a psicologia e a educação? Quais são os diálogos e as articulações que a proximidade entre essas duas ciências promove? Qual é o principal objeto de pesquisa da psicologia da educação? É uma área da psicologia que sofre influência de outras áreas? O que nós sabemos? Nós sabemos que, desde a época lá da Grécia Antiga, já é possível que nós identifiquemos as preocupações, os questionamentos, as formulações de concepções sobre o conhecimento e o processo de aprendizagem. Já nessa época, lá na Grécia Antiga,
três concepções disputavam a hegemonia na formação do homem grego. Então, nós temos aqui a poética, a sofística e a filosófica. A poética é aquela que está preocupada com a tradição, está preocupada com os costumes. Como é que nós vamos passar os costumes para as próximas gerações? Como que vamos deixar a nossa tradição para eles, ok? A sofística, ela era aquela que estava preocupada com a moral, estava preocupada com o ensino da linguagem e da matemática. Então, nós podemos dizer que ela se referia à nossa educação formal dos dias de hoje. E a filosófica era aquela que buscava a união das duas anteriores, por intermédio das ciências, por intermédio do entendimento daquilo que era inteligível, daquilo que a gente precisava estudar, ok? Acontece então que lá no final do século XIX, a educação, que também surge no seio da filosofia, começa a se desvincular da filosofia também. Então, nós temos aí uma trajetória da psicologia se desvinculando da filosofia e da educação se desvinculando da filosofia. O que acontece? Essas duas áreas se juntam, essas duas áreas se unem para dar início, então, à psicologia da educação. Claro que quando a psicologia da educação surgiu, ela não tinha um enfoque que nós temos nos dias de hoje. Ela tinha um outro enfoque, mas nós vamos ver isso também. Acompanhe comigo. Então, nós temos aqui que quando essas duas áreas se unem, a psicologia e a educação, surgem também três grandes concepções no âmbito da psicologia que vão repercutir diretamente na área da educação. Então, primeiro nós temos o objetivismo que vai inaugurar a cientificidade no estudo da consciência. Então, ele começa com a psicologia fisiológica de Fechner e vai continuar com a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental de Wundt e vai evoluindo com a criação das escolas psicológicas, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, entre tantas outras. Portanto, o objetivismo, ele vai nos trazer a cientificidade. Ok? Depois nós temos o subjetivismo. O subjetivismo que tem como principal referencial a concepção de Kant. A concepção de Kant, que propõe que a consciência é resultado de sensações subjetivas, o que nos dias de hoje está representado pelas teorias da Gestalt e do humanismo. E a terceira concepção, que é o interacionismo, que vai procurar explicar a constituição humana e a relação entre o sujeito e o objeto. O principal representante do interacionismo é o nosso famoso Piaget. Piaget é seu representante e o interacionismo vai repercutir na educação através de práticas voltadas para a descoberta, voltadas para a autonomia, para a ação. E depois nós temos uma outra concepção, que é da psicologia sócio-histórica, que vai utilizar os fundamentos do materialismo dialético. Então, ela vai conceber o homem como um ser em constante movimento, que transforma a sua realidade e que é por ela transformado. O principal representante é Vygotsky. Ok? Depois disso, qual é então o objeto de pesquisa, o objeto de estudo da psicologia da educação? O objeto de estudo da psicologia da educação nada mais é do que o processo de ensino e aprendizagem.
Essa aprendizagem que pode ser conceituada como sendo os processos de mudança que estão no conhecimento ou no comportamento do indivíduo. Então, essa mudança, ela pode ser tanto consciente quanto involuntária. Mas essa mudança, para ser caracterizada como aprendizagem, ela precisa então ter acontecido através da experiência. Por exemplo, a criança está lá correndo no parque com a mamãe, com o papai, e ela resolve subir na árvore. E sabe aquele negócio que a mãe fala assim, não sobe na árvore, você vai cair daí. Não sobe na árvore, você vai cair daí. E a mãe fala uma vez, a mãe fala duas, a mãe fala três, mas criança, né, entra para um ouvido e sai para o outro. O que a criança faz? Vai lá e sobe na árvore. O que acontece? Se esborracha no chão, né? Cai, machuca e tudo mais. A criança, da próxima vez que ela vir uma árvore, vai subir na árvore? Provavelmente não. Tem uns que são teimosos, né? Que cai, machuca e ainda sobe. Provavelmente não. Por quê? Porque teve uma experiência e essa experiência provocou uma mudança. A criança percebeu que se ela subir na árvore, ela pode cair. Então, houve um aprendizado. Por quê? Porque a mudança aconteceu através da experiência. Agora, a mãe fala, esse mês eu levei o fulano no médico, ele cresceu 1 centímetro. E eu pergunto, essa criança cresceu porque houve a experiência? Ou essa criança cresceria esse 1 centímetro, independente se ela saiu passear com a mãe, independente se ela comeu, se ela bebeu? Claro que isso são todos fatores ambientais que contribuem, mas a criança cresceria da mesma maneira. Não foi uma mudança gerada através da experiência. A criança cresceria da mesma forma se ela tivesse tido a experiência ou não. Portanto, para ser caracterizada como aprendizagem, é preciso ter passado pela experiência. É preciso ter havido uma mudança gerada pela experiência para ser caracterizado como aprendizagem. Ok? Vamos retornar lá. Depois disso, nós temos então que a psicologia da educação, nas primeiras décadas, ela sofre a influência de outras áreas, que são os núcleos de estudo da psicologia que se destacam em relação à educação. Então, o que aconteceu? Como que aconteceu a aproximação da psicologia com a educação? Aconteceu através, primeiramente, do estudo e medida das diferenças individuais e da elaboração de testes. O que é isso? Acontece que lá na França, nós tivemos um famoso pesquisador chamado Alfred Binet, que desenvolveu os testes de QI. Ele estava preocupado em mensurar o quociente de inteligência das crianças. Então, em um primeiro momento, a psicologia ela entra nas escolas com esse foco, com o foco de medir o quociente de inteligência das crianças e destacar as diferenças entre cada uma delas, ok? Percebam que a própria psicologia entrou na escola causando aí um bullying, né? Vamos dizer assim. Conforme o tempo foi passando, fomos percebendo que isso não era viável, porque estávamos causando muita diferença nas crianças, nas pessoas. E aí a psicologia passou a fazer parte da análise dos processos de aprendizagem. Então, o que está envolvido no processo de aprendizagem? O que está envolvido para que a criança aprenda ou não? Porém, ainda tínhamos aqueles psicólogos que estavam focados nessa área aqui, na área dos testes, como temos até os dias de hoje, certo? E por fim, chegamos aqui à psicologia da criança. Mas e aí os questionamentos vieram e foram no sentido de que,
Como é que se dá o desenvolvimento da criança? O papel da educação, então, ele passa a ser o de refletir criticamente sobre como devemos utilizar os conhecimentos para que a gente possa melhorar continuamente o processo de ensino e aprendizagem, ok? Como que nós resolvemos a nossa situação-problema? Nós temos aqui, antes de 1920 a 1955, a psicologia, então, o estudo dos fenômenos educativos, ele não era exclusivo da psicologia da educação. Outras áreas estavam preocupadas com os fenômenos educativos. A psicologia da educação, na verdade, ela tinha um sentido único. Partia da psicologia e a educação acatava, ok? Nos dias de hoje, a psicologia da educação, ela se transformou em uma disciplina ponte. É uma disciplina ponte porque ela faz uso das atribuições e da influência da família, da escola, das relações sociais na formação do sujeito. Ela utiliza, então, os princípios, os conceitos, os métodos, os resultados da pesquisa psicológica, visando auxiliar sobre os fenômenos educativos, visando auxiliar nas explicações sobre o comportamento humano nas diferentes situações educativas. Então, nos dias de hoje, não temos mais essa questão unilateral da psicologia para a educação. Nos dias de hoje, temos uma disciplina ponte em que vários fatores estão ali envolvidos. Mas hoje, partimos da educação para a psicologia e partimos da psicologia para a educação. É um ciclo vicioso, um ciclo que não tem fim. Uma interfere na outra, sempre com o objetivo de auxiliar essa outra área. Psicologia contribui com a educação, educação contribui com a psicologia. Ok? É isso. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Na nossa terceira situação-problema, vamos falar sobre as contribuições, a influência da família, do ambiente social, nesse processo, então, de ensino-aprendizagem. Acompanhe comigo. Nós temos aqui alguns questionamentos. Qual é a natureza e a função socializadora da educação? Quais são as práticas educativas e os âmbitos da educação? Quais são as práticas educativas na família? Quais os seus sistemas e as suas funções? Qual é a importância das relações sociais no desenvolvimento do indivíduo? Qual é a importância que se assume o social para o nosso processo de ensino e aprendizagem? Para a gente responder essa questão, nós temos que entender que o homem, ele só é homem através do aprendizado. Isso porque ele não aprende apenas com o contato com as coisas, mas ele aprende também através do contato com os homens, através do ato de ser ensinado pelos homens. Então, o fato de ensinar e aprender é muito mais importante do que simplesmente passar conceitos. Então, nós temos a natureza social da educação. Nós temos que o desenvolvimento da pessoa, ele vai se dar pela interação entre a bagagem biológica, que é a genética, e a bagagem cultural, que é a nossa experiência.
que está sendo sempre mediada pelos sujeitos do contexto social em que se encontra inserido. Então, o desenvolvimento humano, ele precisa ser entendido como um sistema global, um sistema uno, um sistema único, considerando sempre as inter-relações entre o biológico, o social, o fisiológico e o cultural. Então, perceba aqui a importância que nós temos que dar a todas aquelas concepções da filosofia lá no começo da psicologia, o inatismo, o empirismo. Foi através dele que nós tivemos a base do desenvolvimento humano, foi através dele que nós tivemos as bases para a formação do nosso processo de ensino-aprendizagem, ok? E aí eu pergunto, qual a função socializadora da educação? A função socializadora é tudo aquilo que nos permite conservar, compartilhar, aprofundar a nossa cultura, fazendo-nos partícipes do conjunto de valores, de normas, de estratégias e de conhecimentos próprios do grupo social que nos acolhe. Portanto, é evidente também a sua natureza social. Então, o conceito de desenvolvimento, ele está atrelado tanto aos aspectos culturais quanto aos aspectos sociais, sendo importante considerar os vínculos existentes entre aprendizagem, cultura e desenvolvimento, sendo que a educação é a chave para a gente explicar todas essas relações. Já que estamos falando então de educação, quais são as nossas práticas educativas? Nós temos que a educação, ela vai surgir à medida que nós instituímos a nossa cultura. Isso porque a cultura é tudo aquilo que vai atribuir conhecimento, crença, costumes, moral e tudo mais que o homem vai adquirindo como membro da sociedade. Então, a educação, ela se encontra em todos os ambientes. Não podemos dizer que a educação, ela é apenas função da educação formal. Quais são os âmbitos, então, os ambientes em que a educação acontece? Temos dois âmbitos principais. Primeiro, o âmbito familiar, em que o processo educativo ocorre por meio de situações cotidianas e habituais. E depois temos o âmbito escolar, em que a formação humana vai acontecer por meio de situações educativas formais e intencionais, mediadas por um currículo. Mas aí nós podemos dizer também que a educação não se resume simplesmente ao processo de escolarização. Por quê? Porque nós temos aqui 3 tipos de educação. Nós dizemos que a educação, ela é formada por 3 universos tripartidos. Primeira questão, temos a educação formal. A educação formal é aquela que acontece onde? Na escola. É um processo sistemático. Ele é altamente organizado, planejado, estruturado, visando alcançar objetivos específicos. Então, nós temos um currículo a seguir para que os alunos aprendam, ok? Por outro lado, temos a educação informal. A educação informal é aquela que acontece de maneira espontânea, no nosso dia a dia, através das nossas vivências, das nossas experiências. São os processos educativos em que a função educativa não é a dominante. Aonde que acontece a educação informal? Acontece na família, acontece nos grupos, acontece no contato diário com os nossos amigos, os nossos vizinhos e tudo mais. E por fim nós temos a educação não formal, que acontece fora do ambiente escolar
e que vai envolver os meios culturais, os meios de comunicação. Um representante da educação não formal é o que nós temos nas ONGs, por exemplo, ok? E aí, acontece que estamos falando de ambientes de educação, então necessariamente precisamos falar da família. Por quê? Porque a família, é na família que acontece a primeira educação do indivíduo. Por quê? Porque a família é o alicerce desse indivíduo. A família é a base desse indivíduo. Então, o grande desafio às práticas educativas familiares é esse conceito de família. Como que nós entendemos os seus membros, os seus papéis, como que se estabelecem os vínculos, as funções, como é que ela se estrutura? Então, eu digo o seguinte: mais importante do que eu saber se essa família é composta por mãe, pai e filhos, se essa família é composta por avô, avó e netos, por tio, tia, sobrinho, por pai, pai e filhos, por mãe, mãe e filhos, não me interessa isso. O que me interessa enquanto uma pessoa que está interessada no processo de ensino-aprendizagem? Me interessa saber que tipo de vínculos é estabelecido dentro dessa família. Que tipo de relação, de relacionamento acontece nessa família. Independente se é uma família formada por pai, mãe, filho, vovó e neto, independente disso. O que me interessa é como é que se estabelecem as relações ali dentro e o que isso importa para o processo de ensino-aprendizagem. Que importância isso tem para o processo de ensino-aprendizagem dessa criança, que é muito importante, ok? Vamos retornar. Então, o processo educativo, ele tem múltiplas formas e acontece em diferentes ambientes, como nós já vimos. Como que nós resolvemos a nossa situação 3? Nós temos que a educação, em sentido amplo, não se reduz ao processo de escolarização. Nós vimos que ela acontece na família, nos grupos, ela acontece na escola, ela acontece nas ONGs, entre tantos outros lugares. Cada realidade ocorre de diferentes formas, portanto, cuidado com os estereótipos, ok? A psicologia, enquanto ciência, proporciona compreender melhor como acontece o processo de aprendizagem em diferentes ambientes sociais, considerando os aspectos fisiológicos, cognitivos, psicossociais de cada um dos indivíduos. Então, isso tudo para a gente entender que vários fatores estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Não necessariamente somente a relação professor-aluno, mas outros fatores, social, cultural e tudo mais, também estão envolvidos nesse processo. Como é que a gente teve conhecimento disso? Através da psicologia da educação, certo? É isso. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Na situação problema 4, vamos falar sobre a psicologia da educação e a educação escolar. Acompanhe comigo. Alguns questionamentos que são:
Qual é o histórico das proximidades das ciências da psicologia e da educação? Existem diferenças quando se fala em psicologia escolar e psicologia educacional? Como podemos considerar as contribuições da psicologia para o contexto educacional na atualidade? Para começar, nós sabemos então que a escola é um lugar legítimo de educação formal, como nós acabamos de ver. E ao longo da história, a escola se deparou com vários desafios, o que foi garantindo um diálogo, uma articulação contínua com várias outras ciências, entre elas a psicologia. Nós temos aqui que, na história da educação brasileira, desde lá a época do Brasil colônia, a função da escola foi sempre a de formar um indivíduo padrão. Então, antigamente, como é que os nossos avós, alguns pais, iam para a escola? Mulheres de saia, camisa, sempre com o cabelo arrumado da mesma forma, com fita no cabelo, né? Aqueles laços no cabelo. Homens com os shorts ou a calça passada com vinco, não era isso? Camisa também. Por quê? Porque queríamos formar alguém, queríamos formar um indivíduo. Tinha que ser daquele jeito. Então era algo muito sistemático, era algo regrado, ok? A psicologia surge nesse âmbito com essa visão. Nós dizemos que a psicologia surge na educação psicologizando a educação, patologizando a educação. O que é isso? A psicologia, quando surge na área da educação, ela está com a intenção de rotular os indivíduos. Ela está com a intenção de tirar os indivíduos que não são capazes de seguir aquilo que estava estabelecido, tirar esses indivíduos e só continua aqueles que têm capacidade de ser robotizados pelo sistema educacional. A psicologia, quando surge na área da educação, tem esse foco, ok? Vamos acompanhar. Depois disso, temos aqui um histórico da aproximação. Então, a princípio, a psicologia educacional no Brasil vai seguir o modelo higienista, com um olhar focado para o aluno que não aprende, que foi isso que eu acabei de dizer. Na década de 70, outros fatores entram no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Hoje, temos o processo de inclusão, que é uma grande evolução da psicologia da educação. Por quê? Porque nós conseguimos entender que as pessoas são diferentes. Nós conseguimos entender que não temos que normatizar, não temos que traçar uma linha e as pessoas devem ser assim. Não temos que fazer isso. Todas as pessoas devem ter acesso à educação, independente se elas enxergam ou não, se elas escutam ou não, se elas andam ou não. Todas as pessoas devem ter acesso à educação. Por quê? Porque a psicologia da educação passou a entender que são os aspectos, os diferentes fatores que influenciam nesse processo e não simplesmente aquele processo rígido de escolarização, certo? E depois disso, vamos ver. Depois disso, nós temos aqui então a definição de psicologia educacional e de psicologia escolar. Então, nós entendemos que a psicologia educacional, ela faz relação à produção de saberes ligados ao fenômeno psicológico no processo educativo. Então, ela está ligada a uma sub-área do conhecimento. Já a psicologia escolar seria o âmbito profissional, seria o campo de ação, a escola e as relações que ali se estabelecem. O que acontece aqui? Muita gente entende a psicologia educacional como sendo a área teórica e a psicologia escolar como sendo a prática. Porém, isso não deve acontecer. Por quê? Porque as duas, elas estão se complementando.
Então, tanto a psicologia educacional interfere na escolar, como a escolar interfere na educacional. Portanto, temos que entender como sendo a psicologia da educação algo macro, que envolve tanto a teoria quanto a prática. E quais são as contribuições da psicologia para o contexto educacional? Diversas contribuições. Pesquisa, participação, observação, intervenção, interdisciplinaridade. Devemos sempre considerar o contexto político, econômico, social, cultural, histórico em que os indivíduos estão inseridos, levando em consideração que temos diferentes aspectos que fazem referência a esse processo de ensino-aprendizagem, certo? Como que nós resolvemos nossa situação problema 4, que trazia a seguinte questão: qual é o grande desafio da educação e da psicologia em relação ao desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos? Então, o grande desafio da educação e da psicologia é compreender o indivíduo, compreender o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem em um contexto de transformações rápidas, com grandes avanços tecnológicos e valores diferenciados. O que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos considerar esse indivíduo como fazendo parte de diferentes processos. Processos familiares, processos sociais, processos culturais. Precisamos entender que esse indivíduo não pode ser normatizado. Temos uma norma e ele tem que seguir isso. Isso acabou. Cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem a sua história. Cada indivíduo tem a sua família. E isso precisa ser considerado, porque cada indivíduo tem a sua subjetividade. Cada indivíduo é único. E é isso que precisa ficar muito claro para todos nós que desejamos ser professores. Certo? Então tá bom. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Terminamos as nossas situações problemas e agora eu trouxe uma nova situação. Acompanhe comigo. Então, nós vimos aqui que a formação do educador deve enfatizar o aspecto crítico reflexivo, que proporcione a compreensão completa da pluralidade do âmbito educacional. E é importante entender que essa tarefa extrapola os muros da escola. Portanto, se quisermos entender o processo de ensino-aprendizagem, devemos ir além dos muros da escola. Então, diante de tudo o que foi estudado nessa aula, qual a importância que a psicologia assume perante o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar? O que você acha? Mande aí as suas contribuições, mande as suas dúvidas, seus questionamentos, que eu volto daqui a pouco.
Estamos retornando e eu posso dizer que eu fico imensamente feliz quando vocês contribuem com a aula. Fico muito contente, eu agradeço imensamente pela sua contribuição. Continue contribuindo, gosto muito, ok? Não vou conseguir ler todas as contribuições, mas vamos lá para algumas dúvidas e contribuições. Com relação a contribuições, temos o seguinte. A psicologia permite entender um pouco a vivência dos alunos, as dificuldades, os processos emocionais e pessoais que os envolvem. Esse entendimento nos possibilita avançar ainda mais no processo de ensino-aprendizagem. Exatamente isso. Nós temos aí que a psicologia nos permite esse entendimento a respeito do lado emocional também, porque muitas questões envolvem esse lado emocional. Muitas vezes os alunos não conseguem aprender porque tem alguma dificuldade emocional. E aí a gente volta lá na família e muitas vezes a questão está lá. É isso mesmo, muito bem. Outra contribuição. Na atualidade, não tratamos nossos alunos como se fossem iguais, mas sim dentro de cada individualidade, respeitando cada um. É exatamente isso. Uma grande contribuição da psicologia para a área da educação foi isso, fazer com que as pessoas entendessem que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua individualidade e isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser compreendido, ok? E temos aqui mais uma contribuição. O processo de ensino-aprendizagem é um dos objetos de estudo da psicologia. Como temos um compromisso de garantir um desenvolvimento pleno de nossos educandos, a psicologia nos proporciona uma melhor compreensão desse desenvolvimento pleno. Exatamente, inclusive teremos uma aula específica sobre desenvolvimento humano. Sobre desenvolvimento humano a nível biológico e as suas inter-relações com os demais aspectos. Surgiu um outro questionamento sobre o psicólogo escolar é o psicopedagogo? Não, não é. O psicólogo escolar é uma pessoa que tem formação em psicologia e uma especialização em psicologia da educação, psicopedagogia, qualquer outra área. O psicopedagogo ele pode ter uma formação em pedagogia e uma especialização em psicopedagogia. São coisas diferentes, são formações diferentes. Tanto o pedagogo pode ter uma especialização em psicopedagogia, como o psicólogo pode ter uma formação em psicopedagogia. Mas não é a mesma figura, não são a mesma figura. Psicólogo tem uma frente de atuação, tem um foco de atuação, psicopedagogo tem outro foco de atuação, certo? São questões diferentes, ok? Alguns testes, psicólogo é a pessoa que pode aplicar testes psicológicos. Alguns testes podem ser aplicados por psicopedagogos. Alguns testes são de uso restrito de psicólogos, entre outras funções. Ok? Só para dar um exemplo. Aquela questão da psicologia da educação e psicologia na educação, não sei se ficou muito clara, mas nós temos que, basicamente, a psicologia da educação é tudo aquilo que contribui no sentido de ter algo ali teórico para a gente poder entender os processos que se passam ali. Seria a nossa psicologia educacional. E a psicologia aplicada na educação seria a parte prática. Então, seria ali a nossa psicologia escolar. Teríamos, então, a psicologia educacional e a psicologia escolar. Seria uma área mais voltada para a pesquisa, mais voltada para o nosso entendimento sobre os fatores e tudo mais, e uma área voltada para a prática. Como eu disse, por exemplo, quando a psicologia surgiu no âmbito da educação, a psicologia estava focada nos testes psicológicos. Conforme a psicologia educacional foi evoluindo, as pesquisas foram evoluindo, nós fomos percebendo que este não deveria ser o foco, que o foco deveria ser outro, porque na prática as coisas são diferentes, ok?
Então, não sei se ficou muito claro aí, mas é basicamente isso. Mais uma contribuição. A base é que transforma e reforça a educação. Só pode compartilhar quem possui algo. A família é o alicerce e onde tudo acontece. A psicologia estuda as pessoas e entende-as como únicas. Entender o aluno como único é contribuir para a sua formação. Exatamente, a partir do momento em que conseguimos enxergar esse aluno, enxergar a sua individualidade, conseguimos perceber quais são as suas dificuldades, por que caminho eu devo ir para poder auxiliar esse aluno no seu processo de ensino-aprendizagem. Vamos supor, as pessoas são diferentes. Que bom, né? Que as pessoas são diferentes. Cada uma tem um jeito de ser. Existem algumas pessoas que são mais secas, existem algumas pessoas que falam demais, como a professora que vos fala, né? Existem vários tipos de pessoa. Vamos supor que um aluno que tenha sérios problemas em casa, problemas familiares, vamos supor que esse aluno chega na escola e ele está travado, não consegue aprender. Aí ele chega na escola, ele pega uma professora que é seca. A professora é isso, é aquilo, pronto, acabou. A professora está errada? Não está, é o jeito dela de ser, não está errada. Mas aí a professora não consegue perceber essa dificuldade do aluno. Então, fica mais complicado esse processo de ensino-aprendizagem. E aí o aluno vai indo, empurrado com a barriga, chega no próximo ano, ele encontra uma professora que é toda meiga, que é toda carinhosa, que fala para os cotovelos, né? Que tá lá. E aí essa professora consegue contornar essa situação dos problemas que essa criança enfrenta em casa. Então essa professora consegue tirar o foco daqueles problemas que a criança tem em casa e consegue lidar com o que a criança tem para oferecer e não com os problemas dela lá de casa. Então perceba que quando a gente entende, não estou falando só de aluno não estou dizendo que só os alunos têm as suas particularidades, os professores também têm. Cada pessoa é única, seja essa pessoa professora, seja essa pessoa aluno. Cada pessoa é única e nós precisamos entender que isso também interfere no processo de ensino-aprendizagem. Não só o aluno, mas também a atitude do professor, ok? O que mais que eu tenho para dizer para você? Tenho que dizer que eu fico muito feliz quando você participa da minha aula, fico muito contente, que eu quero que você dê uma lida no material antes de vir para a nossa aula, porque, não sei se você reparou, é tudo bem corridinho, então dê uma lida no material antes de vir para a aula, para a gente poder chegar aqui e discutir os assuntos, ok? Entre lá no seu material didático, eu acho que o livro didático ainda não chegou no polo, mas há de chegar. Pode aguardar, se não chegou, pode acessar também através da biblioteca virtual ou do portal Saber. Acesse aí através de um dos dois que você vai ter acesso ao material. O livro da nossa disciplina se chama Psicologia da Educação e da Aprendizagem, igual o nome da nossa disciplina, ok? É um livro de capa vermelha, certo? Participe do nosso fórum. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato com o tutor à distância e pode também aí entrar no nosso fórum e participar, ok? Até a próxima, um bom final de semana. Tchau, tchau!